Bom dia, alunos. Bom, boa tarde, né? Mas para mim é bom dia que eu estou gravando essa aula aqui de manhã. Mas boa tarde a todos. Professora Simone, hoje é a nossa segunda aula. A gente vai falar um pouquinho sobre o ensino universitário. Tá? A gente vai falar sobre a história da educação, os cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa, a diferença entre universidade, centro universitário, faculdade. É uma conversa rápida aqui, mas que para introduzir vocês nesse ambiente, tá? Então, nós temos universidades públicas no Brasil inúmeras, né? A nossa UFMS está aqui, em meio a inúmeras universidades públicas, seja ela federal ou estadual. Bom, o ensino universitário é um dos tópicos lá do nosso plano de ensino. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu a educação no mundo, né? História da educação. A tríade da universidade, né? Qual a missão que a universidade tem? A gente sabe que é pesquisa, ensino e extensão, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cursos de graduação, pós-graduação, extensão e a pesquisa. Diferenças entre universidade, centro universitário e faculdade. Bom, a história da educação no mundo surgiu na Grécia, né? Lá surgiu, antes de Cristo ainda, surgiu o modelo de cultura e educação, que na época chamava Paideia, que marcou o Ocidente, tá? Teve início com os sofistas, lá no século 4 e 5 antes de Cristo, tá? Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles eram professores itinerantes e remunerados, eram pensadores, né, que educavam os gregos, principalmente na arte da dialética, do convencimento, né, do diálogo, do discurso, e em questões políticas, né? Então, eles ensinavam a parte da retórica e também um pouquinho de gramática, mas eles eram bastante focados nessa questão da dialética mesmo. Então, o modelo sofístico ele foi substituído posteriormente pelas ideias de Sócrates e Platão, que aí já deu início à parte filosófica, né? Que são esses pensadores passaram a se chamar filósofos. Então, existe uma grande briga até hoje entre sofistas versus filósofos. Então, os sofistas... peraí, deixa eu arrumar. Ok. Os sofistas, eles eram formados por grupos de pensadores lá na Grécia Antiga, que eles viajavam de cidade em cidade, realizando discursos públicos para atrair estudantes, de quem eles cobravam taxas para oferecer a educação, para ensinar. Então, é assim que surgiu o modelo educacional no mundo, né? Por cobrarem por ensinar, principalmente a parte da retórica e da gramática, eles foram chamados por Platão, o filósofo, né, posteriormente, de enganadores hábeis ou charlatões. Então, os filósofos criticavam muito, criticam, né, até hoje, os sofistas, porque eles, primeiro, que eles não tinham eu já vou mostrar para vocês a diferença entre as duas ideias, mas os sofistas, eles não tinham uma verdade absoluta, eles tinham esse conceito de que, através do discurso, da retórica, você convence qualquer pessoa do que você quiser, né? Desde que você tenha a habilidade de falar. Então, era isso que eles ensinavam. E para os filósofos, isso não era e também, só que os sofistas cobravam por isso. Então, para os filósofos, isso não era
bem visto, né? Então, eles eram os sofistas eram vistos como habilidosos oradores, reconhecendo-se a importância da palavra e do uso da lógica, né? Eles convenciam, mas eles convenciam baseado, então, numa lógica. Eles buscavam uma explicação para o que eles queriam convencer a pessoa. Ensinavam você a fazer isso, né? Eles podem ser considerados instrutores itinerantes contratados para ensinar retórica para fins políticos, tá? Então, segundo Sócrates, os sofistas, eles propunham apenas verdades relativas e que, então, na ausência de uma verdade absoluta, torna-se fácil praticar a erística na tentativa de alcançar sucesso em qualquer debate. Então, na verdade, os sofistas deram origem aos políticos, né? Que através do discurso, da dialética, do poder de convencimento, você leva uma multidão com você. Então, os sofistas, eles tinham essa fama de formar os políticos da antiguidade, né? Então, não era uma educação pura, assim. Então, em Roma, a educação ela era feita em casa. Então, basicamente, compunha de você aprender a ler, escrever e calcular. Isso para os meninos entre 7 e 12 anos. Então, os meninos aprendiam a ler, escrever e calcular, e com 7 anos, e com 12 anos eles aprendiam um pouco de literatura e gramática. E era isso que compunha a educação em Roma, né? Roma Antiga. Depois, os mosteiros, no século IV, isso depois de Cristo já, tá? E em 1529 foi fundada a Ordem Beneditina na Itália, que também, né, com os frades vinham a participar do modelo educacional, só que com grande poder da igreja sobre esses ensinamentos, tá? Então, aqui tem uma figurinha para exemplificar para vocês, então, essa questão entre filósofos versus sofistas. Então, os filósofos, eles buscam a verdade absoluta. Então, as coisas só podem ser verdadeiras ou falsas, né? Ou é verdade ou é mentira. Não existe um meio termo, não existe um ponto de vista diferente, nem nada, tá? Enquanto que os sofistas, eles buscam vários pontos de vista para a mesma coisa, né? E é aquela coisa, eles ensinavam você a pensar de diferentes formas e achar uma justificativa para o que você quisesse justificar. Então, e eles diziam que o homem é a medida de todas as coisas. Então, o homem é feito de várias coisas e é muito complexo esse existir, e que para isso não podia ter só uma verdade absoluta, e que tudo depende de quem está vendo, de onde está vendo, ou seja, do ponto de vista. Então, essa é uma questão muito legal. No semestre, na turma passada, a gente, não sei se tem alguém aqui que está fazendo de novo, a gente fez, porque reprova, tá? Metodologia científica reprova. E muitos reprovaram. Então, a gente fez na aula um debate. A gente separou a turma era um auditório bem grande, porque a turma normalmente são 60 alunos, 50, 60 alunos, e aí a gente dividiu a sala de aula no lado esquerdo e no lado direito. E daí a gente fez um debate onde o lado esquerdo tinha que defender os filósofos e o lado esquerdo tinha que defender os sofistas. E aí era um debate mesmo.
um defendia e o outro vinha e tinha que rebater, e depois tinha mais um minuto para o primeiro lado aqui rebater, né? E aí, tipo assim, foi muito legal. No início o povo tava meio tímido e tal, mas depois foi bem legal. Por quê? Porque a gente, primeiro que foi uma segunda ou terceira aula e a gente conseguiu se aproximar mais, né? Esse semestre a gente não vai conseguir fazer isso, mas eu falo para vocês que tem vários vídeos no YouTube com essa temática, né? Filósofos versus sofistas. Então, quem gosta disso, porque é sempre bom a gente abrir a mente um pouco. Então, no final, o que aconteceu na sala de aula é que quem tinha escolhido o lado dos filósofos mudou para o sofista. Depois outros sofistas foram para o filósofo. No final, aí a gente tinha uma banca de alunos, né? Que eram a mesa julgadora para escolher quem foi melhor no debate. Aí no final a banca escolheu acho que foram os sofistas. Aí os outros ficaram bravos, e aí, tipo assim, cada um ficou muito voraz na sua defesa, mas assim, não ficou bravo ali na hora, ninguém ficou bravo com ninguém, né? Mas, tipo assim, foi bem acalorado o debate depois, assim. E o mais legal era isso, que quem, a princípio, queria ser filósofo, porque a gente teve que estudar, assistir umas séries no Netflix, pra gente tentar escolher de que lado ficaria. E lá na hora do debate, muita gente falou assim, nossa, não é que é mesmo? Não, eu quero ser sofista, e mudava, assim. Tipo, na verdade, não tenho que escolher, né? Mas ajuda a gente a construir o saber à medida que a gente começa a debater, né? No Netflix tem uma série muito legal, assim, muito legal. Ela é um pouquinho chata, na verdade, porque filosofia é mais, né? Não é chato, mas é bem... Você tem que estar inspirado no dia para assistir essa série. Mas você assiste, por exemplo, um episódio por semana. Porque vai ajudar na sua construção, sabe? Como pessoa. Que chama Merli. É uma série da Espanha. E é um professor de filosofia do ensino médio. Ele é um professor mais assim, tipo... diferente, né? Dos professores tradicionais de escola. Eu acho que é uma escola pública. E aí ele entra na turma e faz uma aula diferente, sempre focada na filosofia. Daí tem lá o tópico dos filósofos e dos sofistas. Então, ele mistura com os problemas dos alunos, as problemáticas ali de relacionamentos e tal, com essas teorias, né? Então, é bem legal. Para quem gosta, é uma dica, tá bom? Não vai ter debate, mas aí, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, é muito legal. Então, assim, só para saber que a educação teve origem nessas duas teorias, né? Dos sofistas e dos filósofos, lá antes de Cristo. Bom, então, no século já depois de Cristo, no século XVII, começaram a surgir as academias científicas, né? Para a gente saber não como surgiu a educação, mas como surgiu a universidade, por exemplo, né? Os cursos. Então, as academias onde se desenvolvia a educação pública primária na França e na Alemanha. Então, as primeiras universidades surgiram na França e na Alemanha, tá? Lá no século XVII. No século XVIII, a educação... claro que antigamente os cursos eram, na maioria, voltados... eram cursos religiosos, né? Uma coisa voltada para a igreja, assim, né? Como chama? Teologia, tá? A maioria esses primeiros universidades eram de teologia. Lá no século XVIII, a educação foi marcada por uma transição com a introdução do iluminismo, né? Então, tem várias repercussões do iluminismo, que a gente não vai entrar nisso, porque a gente não vai dar aula de história,
mas a principal delas era a limitação do poder da igreja sobre a educação, que até então a igreja comandava o que era ensinado, né? Ela tinha uma influência muito grande. Com o iluminismo, isso começou a ser mais controlado, tá? Então, tem outras repercussões que vão além da educação, mas em relação à educação, o iluminismo traz esse marco, tá? No século XIX, várias correntes pedagógicas começam a surgir, como o positivismo, idealismo, socialismo, etc. No século XX, o campo do saber começa a ser influenciar a pedagogia. Diversos campos começam a influenciar a pedagogia, como psicologia, filosofia, sociologia, economia, linguística, antropologia. Então, começam a surgir diferentes áreas do saber, que antes era, né, só a teologia, gramática e matemática, era calcular, ler e teologia, né? Então, agora não, agora começa a introduzir aqui outras áreas do saber, tá? Um movimento que ainda hoje é importante na educação é o construtivismo, tá? Que é muito ligado às obras de Piaget, que é o principal representante da psicologia da aprendizagem. Ele é considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. E também esse Lev, eu não vou saber dizer o nome desse russo, claro, né? Lev Semenovich. Bom, ele foi pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função da interação social dela e das condições de vida, tá? Esses dois pensadores, então, são os principais nomes desses dois psicólogos, né? São os principais nomes do construtivismo, que é a construção, a invenção, a descoberta tem que ser da parte do aluno, ressaltando a importância da interação dele com objetos, com outros seres humanos, né? Para construir o saber. Isso, claro, desenvolvimento infantil, tá? Eu vou parar um pouquinho para beber água, já volto. Mas, deixa eu só encerrar aqui que isso foi lá no século XX, o construtivismo, mas ele se mantém até hoje, esses conceitos, né? Tem escolas que são construtivistas e outras são conteudistas, né? Então, você vai buscar uma escola para o seu filho, a professora pergunta, você quer uma escola? A diretora pedagógica já pergunta, aqui nós somos construtivistas, aqui nós somos conteudistas. Se é conteudista, é aquele que vai massificar um livro até o final, tem que cumprir a meta de todo o conteúdo que está lá no livro, proposto para aquele ano, etc. e tal. Enquanto que o construtivismo, ele vai esperar que o aluno, através das interações que ele tem com as coisas e com os outros seres, ele vai se desenvolver por sua conta, né? Claro que isso só pode ser aplicado na educação infantil, porque o indivíduo adulto, o adolescente, ele já tem que correr atrás, porque tem o Enem, tem o PAS, né? Então, ele vai ter que se tornar construtivista, conteudista em algum momento. Bom, no século XXI, inicia-se a transição da educação devido à era da informática. E aí não tem limite, porque todo ano, agora em 2020, né, veio para nos ensinar mais ainda essa área das tecnologias, né? Bom, as universidades, o conceito de universidade, ele está centrado numa tríade. Então, uma universidade não pode só fazer ensino. Uma universidade não pode só fazer pesquisa. Ela tem que ensinar, construir o conhecimento, fazer ciência, usar dessa expertise para ensinar
e usar dessa experiência toda e da formação dos alunos para servir a comunidade, né? Que é a extensão, ou seja, você tem que transferir a expertise, o conhecimento que está lá dentro da universidade, entre o professor e aluno, para a comunidade em que aquela universidade está estabelecida, porque é uma universidade federal que está dentro da cidade de Campo Grande. Então, a UFMS, por exemplo, ela tem um compromisso com a cidade de Campo Grande, com o Estado de uma forma geral. Um compromisso de transferir, ajudar a transferir novas tecnologias, apoio à assistência psicológica, saúde, ajudar de alguma forma. Isso é fazer extensão, tá? Entretanto, esse ensino que é feito, que é comumente desenvolvido dentro de uma universidade, ele vem mudando ao longo da história das universidades, desde que surgiu, né? Que era o paradigma padrão versus o mais reflexivo. Então, antes o professor chegava ali e jogava a matéria. Hoje, o aluno também tem um compromisso tem até aquelas aulas invertidas, né? Então, o aluno também tem esse compromisso com a educação, porque não tem graça o professor falar e você só ouvir, né? Então, o conhecimento é feito, de novo, com a participação, com a interação, né? Então, essas novas práticas educativas, que nem são tão novas assim, elas são bastante alicerçadas na reflexão, na interpretação daquilo. Então, você não tem mais que... Antigamente você tinha que decorar, hoje não é. Hoje você tem que entender, você tem que saber ler uma questão, pensar naquele conceito, naquela teoria e interpretar um caso, interpretar uma situação, né? Atividades que favoreçam, então, o pensamento crítico e reflexivo sobre um determinado tema. Essa é o grande desafio. Formar alunos profissionais que saibam pensar, né? Então, estudantes com atitudes proativas também é necessário para que essa metodologia dê certo. Então, o professor não é apenas aquele que transmite a informação, ele seria como um orientador no estudo, ajudar, sugerir livros, séries, outras formas de você desenvolver o seu conhecimento, o seu saber, né? Então, o que se espera de um universitário, por exemplo, de um aluno? Que ele desenvolva a capacidade e estratégia de pesquisar, acessar dados, saber buscar a informação, né? Relacionar esses dados, explorá-los, interpretar isso, ler e entender o que aqueles números, aquelas informações querem dizer, perceber semelhanças e diferenças, expor o resultado do que ele buscou, saber ler, interpretar e contar o que isso significa. Então, na verdade, o pensamento crítico reflexivo, né? E agora, claro, dentro das práticas educativas surgiu a educação à distância, né? Que nós fomos obrigados, nós vamos falar um pouquinho mais disso já, mas um pouquinho mais para frente, mas a gente foi obrigado a agora aprender uma nova forma. Não sei se isso vai ficar por muito tempo, não sei quanto a gente vai assimilar disso no pós-pandemia, mas a gente está com essa nova mudança na educação, né? Então, a educação superior no Brasil, ela é oferecida por universidades, centros universitários, faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. Nós temos cursos, por exemplo, de graduação, dos cursos de graduação nós temos licenciatura, bacharelado e formação superior tecnológica, né? Que são aqueles cursos
de 2 anos, por exemplo, né? Que é um curso, não é um curso técnico, é um curso superior, curso de graduação, mas tecnológico. Ele é mais curto. Dentro da pós-graduação, nós temos os cursos lato sensu e os stricto sensu. Lato sensu são especializações, pós-graduações, né? E MBA, tá? O stricto sensu inclui cursos de mestrado e doutorado, tá? Essa é a diferença. Então, tu tem uma pós, tua pós é lato sensu ou stricto sensu, ou seja, é uma especialização, ou um MBA ou é um mestrado ou doutorado, tá? Então, isso tudo é estabelecido segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que é lá de 1996, e os cursos de graduação são abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio e classificados por um processo seletivo. Vestibular, Enem, seja o que for aí, tá? Então, para você ter acesso aos cursos de graduação no ensino superior, você tem que ter concluído o ensino médio e você tem que passar por algum tipo de seleção, tá? Isso é definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá. E aí, professor, eu vou fazer o meu curso, estou fazendo um curso e eu queria saber se esse curso ele é reconhecido pelo MEC. O que isso significa se o seu curso é reconhecido pelo MEC? O que é o MEC? É o Ministério da Educação. É quem controla, rege as regras, as leis que definem a educação no Brasil, seja a educação básica até a educação superior. Quando você forma, você recebe um diploma e no verso do diploma tem um carimbo. Nesse carimbo vai ter lá o número do documento que dá para essa sua universidade. Vamos imaginar que você formou na UFMS Farmácia, em 2020. Aí, em 2021, você vai pegar o seu diploma e vai estar carimbado no verso o número do documento, a página, a folha, a linha no qual a UFMS tem autorização para formar farmacêuticos, bacharéis, tá? Por quê? Porque o curso de farmácia da UFMS é reconhecido pelo MEC, tá? Se você forma num curso que não é reconhecido pelo MEC, você não vai ter esse carimbo no verso. E aí não te serve para nada. Porque quando qualquer concurso, emprego, o Conselho Regional de Farmácia, quando você forma, a primeira coisa que você tem que fazer é o Conselho Regional de Farmácia. Tudo isso sempre vai te pedir cópia do diploma e do histórico, frente e verso. No verso ele vai olhar se o curso é reconhecido pelo MEC. Se não for, é a mesma coisa que você não tem. Não, você pode ter aprendido, o curso é muito bom, eu aprendi tudo, teoria, professores, excelente. Se não for um curso reconhecido pelo MEC, não serve de nada, tá? Tá, professor, e como é que eu sei se o meu curso é reconhecido pelo MEC? Aqui, ó, EMEC, tá? É o site do EMEC e que você coloca aqui o nome do seu curso. Aqui eu botei alimentos, porque essa aula era de alimentos que eu estava dando para curso de tecnologia de alimentos, e agora que eu vi aqui, senão já tinha mudado, que lá para frente tem outras informações que eu já mudei. Mas você pode colocar aqui, farmácia, UFMS, e aí vai vir, se aparecer aqui, significa, né, por exemplo, cursos de alimentos, aí tem dos municípios, Campo Grande, aí vem todas as instituições que são autorizadas a formar alunos no curso de alimentos em Campo Grande. Ou se você botar farmácia aqui, Campo Grande ou Mato Grosso do Sul, vão vir todas as instituições que estão autorizadas pelo MEC, tá? Então, vocês podem ir lá consultar. A farmácia da UFMS é reconhecida pelo MEC, mas vocês podem ir lá e olhar para aprender, né? Existe muitos alunos, muitas pessoas que vão estudar em outro país, né?
E aí, quando retorna para o Brasil, com o diploma emitido em outro país, ele tem que ser também reconhecido pelo MEC no Brasil. Ele tem que ter esse mesmo carimbo lá atrás, mas não é de uma instituição brasileira. Aí a pessoa tem que fazer uma prova que chama revalida. Se ela tirar uma nota X no revalida, a própria instituição que aplicou a prova encaminha isso para o MEC e o MEC vai carimbar o diploma da pessoa. Ou seja, vai revalidar o diploma dela no Brasil. Professora, isso é só para quem faz medicina no Paraguai e na Argentina. Não, eu posso fazer medicina na Alemanha. Eu posso fazer medicina em Harvard. Eu posso fazer medicina ou farmácia, ou qualquer curso em qualquer país. Eu vou ter que revalidar. Cursos de graduação, tá? Para pós-graduação, mestrado e doutorado, já existe um acordo bilateral do Brasil com alguns países e que ele reconhece automaticamente. Não é para todos. Também tem gente que vai fazer mestrado na Argentina e volta e quer e dar aula lá na faculdade particular ali e ganhar como mestre. Não vai ganhar. Se não fizer se ele não fizer, não chama revalida, que revalida é para cursos de graduação, mas você tem que montar uma banca num curso. Vamos imaginar que eu fiz um mestrado em biotecnologia lá na Argentina. Aí eu tenho que chegar aqui no Brasil, achar um curso de mestrado em biotecnologia e solicitar que eles montem uma banca para mim. E eu vou defender o meu trabalho para uma banca aqui no Brasil que vai avaliar o que eu fiz lá e vai aprovar ou não. Tá? E não é uma prova, é uma banca. Vai fazer a mesma coisa que você fez lá na sua defesa, você vai fazer aqui. Tem que ser cursos com o mesmo correlatos, tá? Com o mesmo nome. Isso para mestrado e doutorado. Nos países em que não há acordo bilateral. Por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, França, bababá. Já tem acordo, então eu fiz mestrado e doutorado lá, eu não preciso fazer isso, eu só trago meu diploma e tá valendo. Tá? Isso para cursos de pós. Para cursos de graduação, não tem acordo nenhum com nenhum país. Tá? Qualquer curso de graduação feito em qualquer país que não seja o Brasil, vai ter que fazer o revalida. Tá? E eu não sei se você sabe, o revalida é extremamente difícil de passar. Vamos imaginar aqui. O revalida de 2013 só passou 6,8 o percentual. O de 2012, cadê? Qual é o primeiro? 10, aqui, vamos começar no 2010. 2010 foi o projeto piloto, tinha 628 e menos de 1% foi aprovado. O revalida de 2011 tinha 677 solicitantes, né? Apenas 14 foram aprovados. Até foi o maior percentual aqui dos dados que eu tenho. O revalida de 2012, 677 de novo, 12% apenas foram aprovados. E em 2013 tinham 1.595, a procura aumentou muito, né? E agora, se você for ver os últimos anos, esse número é muito maior, que o projeto começou aqui, tá? E o percentual vai diminuindo, né? Em relação ao que exceto aqui, porque como era um projeto piloto, provavelmente não tinha ainda muito. Bom, então o que eu quero dizer é que o Brasil não possui um acordo de reconhecimento automático de diploma de graduação. Portanto, as regras são as mesmas para todos os países, ok? São coisas básicas assim, né? Mas é interessante a gente saber isso porque vocês são universitários, então saber como funciona o ambiente universitário, o ensino universitário, é importante, por isso que essa disciplina ela é importante, tá? Modalidades de ensino, presencial versus a distância. Então, essa aqui é um slide que eu tinha lá de 2018, foi quando eu dei essa disciplina. E aí, não, foi 2019, foi ano passado. Só que vocês vão ver que agora o ensino à distância, ele está muito mais
popular entre a gente, né? Mas, então, além da forma presencial, o aluno, ele deve ter a frequência de pelo menos 75% nas aulas e avaliações. Ainda é possível que esse aluno, além dele fazer esse curso presencial, que tem que ter esse 75% de presença física, ele ainda é possível que ele faça cursos à distância. Existem cursos semipresenciais, né, com salas de aula, com aulas em salas de aulas virtuais e com aulas presenciais de mensal, semestral, anual, depende do curso, e o restante é feito com salas de aulas virtuais à distância. Tá? Então, tem os cursos presenciais à distância e o semipresencial. Claro que cursos da área de saúde, eles não são, generalizando, eles não são autorizados a curso à distância. Por quê? Porque tu imagina eu aprender à distância aplicar uma injeção. Não vai rolar, né? Para a gente fazer citologia aqui já está difícil, porque a gente vai mostrar aqui a célula, mas nada como você olhar lá no microscópio. Não é a mesma coisa. Né? Então, a gente está abrindo uma exceção, a universidade abriu uma exceção, mas a gente espera que lá por novembro a gente consiga voltar para pelo menos ter umas 3 ou 4 aulas e que a gente coloque a lâmina lá e consiga ver. Agora ainda tem outras disciplinas práticas que ainda são muito piores, né? Então tudo depende do curso, né? O EAD, ele é uma modalidade que ele diminui muito as diferenças de acesso, né? Imagina um curso lá no interior do Amazonas que não tem estrada para você ir para cidades do interior do Amazonas. Não existe estrada, existe rio. Em que você, para subir um rio, que é contra a correnteza, para você fazer, 70 quilômetros no rio, contra a correnteza, você vai levar 10, 15 dias, 20 dias. Eu estou chutando aqui, mas tem distâncias que você sai de Manaus para você chegar numa cidade do interior, você vai levar 15, 20 dias de barco, tá? Então, se o barco leva tudo isso, será que você lá vai ter uma universidade com o professor disponível para te ajudar, para te ensinar com vários cursos, com aulas práticas? Não vai ter isso tudo. Então, o ensino à distância ele vem para diminuir essas desigualdades. Ele tem o seu potencial. E agora o ensino AD veio para mais um desafio, que foi a pandemia, né? Então, assim, existem os pós e os contras, tá? Existe também, além dos cursos presenciais e EAD, os cursos que a gente chama sequenciais. Isso eu até nem sabia. Foi quando eu fui preparar essa aula lá, no passado, que eu fui atrás de descobrir o que é isso, curso sequencial. Ele foi introduzido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. São cursos de formação baseados no conceito de interdisciplinaridade no campo do conhecimento. Por exemplo, você não faz um curso de farmácia, você não faz um curso de direito, né, que são áreas muito específicas do conhecimento. Você faz uma formação profissional mais generalista. Você fala, não gostei. Pois é um novo conceito. Por exemplo, a USP tem um curso sequencial. Aí eu fui buscar, mas aonde que tem curso sequencial? Porque a UFMS não tem nenhum curso sequencial baseado nessa teoria de interdisciplinaridade. Eu vou formar um grande generalista da área de saúde. E ele vai fazer o quê? Ele vai arrumar emprego aonde? Ele vai trabalhar no quê? Né? Então, assim, são novas teorias. Esse pesquisador aqui, que eu também sei dizer o nome, lá em 1990, ele já introduziu a estratégia do generalista, que talvez tenha sido até por isso que a farmácia se tornou generalista, né?
Mas isso é um assunto também, daria até um debate. Então, a USP tem esse curso de generalista que é chamado Ciências Moleculares. Então, quem tiver interesse, dá uma entrada no site da USP e dá uma olhada nesse curso, até para vocês saberem conversar lá no Batata, o dia que você estiver tomando uma cervejinha no pós-pandemia, você fala, sabia que existe um curso? Tô brincando. Para vocês saberem que existe, tá bom? Bom, o que mais? O ensino, já está acabando, tá, gente? O ensino presencial no Brasil, ele vem crescendo, né? Esse aqui é os dados de 2000 a 2013, mostrando em azul as universidades privadas e em verde as públicas. Então, você vê que o acesso aos cursos de graduação, ele vem aumentando, ensino superior, isso, tá? Presencial, vem aumentando ao longo dos anos. Assim como os números de cursos à distância também. Então, presencial aqui, ó, tá? E EAD aqui. Só que aqui é proporção de concluintes, tá? Quantos alunos formaram e não se matricularam, tá? E aí, o perfil do EAD no Brasil, esse dado aqui é um dado lá de 2013, que agora isso mudou muito, né? Mas o perfil do EAD no Brasil era cursos tecnológicos, primeiro licenciatura, né? Então, os cursos de licenciatura são aqueles que estão em maior número, cursos à distância, né? Depois, bacharelado e cursos tecnológicos em terceira opção, tá? Esses dados, desculpe, são do INEP de 2010, tá? E a modalidade de EAD no Brasil durante a pandemia, no Brasil, no mundo. Então, obviamente que eu trouxe aqui para vocês dois olhares sobre isso, né? Que também a gente não escolheu, não tem opção, não pode escolher em presencial e EAD, a gente teve que fazer dessa forma. Então, como tem sido, isso aqui é um dado de uma pesquisa que eu achei rapidamente no Google, como tem sido estudar em casa. Então, o verde aqui concordo totalmente, a laranja concordo mais ou menos, discordo totalmente, o roxo, tá? Vermelho, sei lá. O lado emocional, você tem, né, medo, ansiedade, estresse, isso tudo tem atrapalhado os meus estudos. Então, 59% concorda que o lado emocional atrapalha os estudos. EAD, tá? E assim vai. Bom, tenho dificuldade de me organizar para estudar à distância. Isso também é um grande desafio, né? É difícil tirar dúvida com o professor sem um contato presencial. Concordo plenamente, né? A dúvida fica ali para depois ela morre, né? Parece você não conseguiu levantar a mão na hora, né? Enquanto que, claro, as lives seriam melhores nesse sentido. Entretanto, tem pessoas que não têm... corta a internet na hora, você perde o sinal, ou naquele momento você não pode, porque como você está em casa, existem 1000 outras coisas, a gente sabe, né? A gente está aqui, o filho cai ali, ou a avó faz, né? Várias coisas acontecem que você é chamado para ir resolver e perde. Então, a aula gravada é bom por um lado, a live é bom por outro lado. Então, assim, é difícil. Outra coisa falta um ambiente tranquilo para estudar na minha casa, porque a gente sabe que nem sempre a pessoa tem um cantinho dela, né? Porque o ideal é que tivesse. Porque aí você tem lá, agora é meu horário de aula, você vai lá pro seu cantinho, acabou sua aula, você sai daquele... É como se você fosse para uma universidade, né? Você vai para aquele teu canto, acabou, você volta a conviver na sua casa, né? Para você sentir que você saiu, que você voltou, que você muda o ambiente. Agora, estudar em cima da sua cama,
estudar na sala, na frente do Netflix, isso não vai dar certo, porque tem uma hora que você mistura, você não sabe mais o que é estudo, o que é lazer, o que é descansar. E aí você vai ficar até mais cansado, porque você não está separando o seu dia, nos seus horários, fazendo, né, uma rotina. A maioria dos professores tem dificuldade para dar aula à distância, mas é óbvio. Claro que tem. A gente não formou para isso. A gente olha só, eu tenho 45 anos. Eu me formei em farmácia, eu entrei em 2013. Não, quanto ano? 2003. Não, peraí, eu entrei em 97 na faculdade e me formei em 2003. Então, Ixi, agora eu vou ter que calcular aqui. Tá, esquece. Faz mais de 20 anos, tá? Então, assim... Então, não é 2013, né? Não, ó, lembrei. Me formei em 1997. Entrei em 1993. Tá? Então, eu me formei em janeiro de 97. Então, você pensa assim... Não existia nem computador. Não existia, professora, isso é piegas falar, mas não existia mesmo. O computador, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui usar a internet foi naquele de discar, que você ficava até que conectava. Foi no laboratório que eu trabalhava lá em Manaus já, e eu me formei lá no Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, eu não conheci computador porque não existia nessa época. Na década de 90 não existia. Tu imagina agora, eu estou tendo que dar aula. Então, toda a minha formação não foi tecnológica, como é a do meu filho agora, por exemplo. Ele fica o dia inteiro ali no computador, aí ele está estudando, e ele está aplicando na bolsa, e ele está fazendo um programinha para isso, outro programinha. Então, ele nasceu daquela forma ali, já. Aquilo é tecnologia para ele. Quando ontem mesmo eu gravei uma aula de cito, botei lá para os alunos, e hoje o meu e-mail estava cheio, professora, o vídeo travou e o áudio continuou e não saiu do mesmo slide. E eu continuei dando a aula e foi na hora de salvar o vídeo que deu o problema. Aí quem está resolvendo ele, está lá resolvendo para mim, já até resolveu. Eu ia levar o dia inteiro, ele pega 5 minutos, ele resolve. Então, é óbvio que o professor tem dificuldade, né? O aluno também tem dificuldade. Nós todos estamos aprendendo, né? Mas o bom é isso, que a gente se torna mais jovem ao aprender coisas novas. Então, o equipamento que eu uso para estudar, o celular, o computador, é pouco adequado. É óbvio também. Eu estou aqui dando aula, daqui a pouco, estou com 47 minutos de gravação, daqui a pouco o computador desliga sozinho. Aí eu tenho que começar tudo de novo. Com vocês deve ser a mesma coisa. Na hora que eu vou salvar, não dá certo, aí eu perco, aí já era para eu ter postado a aula e já deu a hora de estar lá o vídeo e não tem. Então, a gente tem todos esses problemas, vocês também têm todos esses problemas. Semestre passado eu estava aplicando prova e o aluno perdia a internet na hora da prova, então... Tem esses problemas também. Tem faltado tempo para eu conseguir estudar. Imagino também, porque todo professor já dá um trabalhinho. Acho que agora a gente já está se entendendo um pouco mais, mas a gente queria utilizar. Se eu tenho 2 horas de aula, eu queria gravar 2 horas de aula. Não posso fazer isso, porque a coisa é diferente aqui. Como vocês não estão levantando a mão para tirar dúvida, em 1 hora de aula eu falo tudo que eu falaria em 2 horas, a gente face a face ali, porque eu ia parar, um ia perguntar, o outro a coisa ia demorar um pouco mais. Então, eu tenho que entender isso, fazer umas aulas menores, vai dar tempo de vocês aí, por não terem essa dúvida, tira dúvida, volta no vídeo, volta de novo, consulta no Google uma informação, volta aqui. Então, isso tudo o professor também tem que sentir um pouco, dar menos atividade para o aluno, fazer aulas mais curtas, porque eu não aguento mais fazer live, gente. Eu não aguento mais fazer live, eu não aguento mais ver curso, não aguento mais ver vídeo. A minha filha vem, mãe, olha esse TikTok, eu não quero ver TikTok. Porque eu não aguento mais ver isso, porque é
um excesso de exposição que eu imagino que, como você... Toda hora eu penso, meu Deus, coitado desses alunos, que eles têm aula o dia inteiro, eu não aguento mais ter aula. Estou fazendo um curso na quinta-feira, às 18 horas da noite. Pois na segunda eu já começo a sofrer. Eu tenho pena de vocês. Bom, então, os alunos estão com problemas emocionais, né? Os professores também estão. Então, aqui tem um percentual mostrando ansiedade, daraná, né? Tudo o percentual disso, dessa exposição, da insegurança que vocês... Será que eu estou aprendendo? Porque a gente não sabe se está aprendendo, porque na hora da prova eu posso dar uma olhada nas minhas anotações. E se eu não pudesse, será que eu ia passar? Então, assim, vocês também têm essa ansiedade toda, né? De saber, e depois, quando eu for pegar meu diploma e tiver que trabalhar, eu vou saber? Então, a gente sabe que isso está acontecendo também, né? Os docentes também têm várias dificuldades. Aliar tecnologias com práticas pedagógicas, dominar essas tecnologias, administrar o nosso tempo de trabalho, porque ele ficou muito maior que antes. Eu pegava o notebook, ia lá, abria ele dava 1 hora de aula e ia embora e acabou. Aquela aula de 1 hora ou de 2 horas, eram 1 hora ou 2 horas. Agora não, para eu liberar um vídeo de 1 hora, eu começo a gravar às 8 da manhã, depois eu tenho que editar, depois tenho que renderizar, depois tenho que postar, depois tenho que cadastrar no Ava. É 6, 7 horas. Claro que eu sou mais lerda, porque eu sou mais velha, não tenho tanta habilidade com as tecnologias. Então, né, eu tenho que garantir uma qualidade, os professores, os docentes têm que tentar garantir a melhor qualidade possível do ensino à distância. Ele tem que contactar com o aluno via, aqui está telefone, mas via chat, via e-mail, ele tem que ter um canal de contato com o aluno e ele tem que disponibilizar um tempo para responder os e-mails, para responder as mensagens no chat. Então, isso tudo, né? E o aluno também tem que ter todo esse tempo para isso, né? O aluno tem que aprender a administrar as dúvidas, administrar Porque você tem uma dúvida, você vai mandar um e-mail para o professor, daí o professor, dali 1 ou 2 dias, ele vai te responder. Aí, quando chegar, você nem lembra mais da dúvida. E, às vezes, ela ficou para trás e você não perdeu a oportunidade, né? Então, tem todas essas dificuldades e que a gente ainda não sabe o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim. Então, a gente vai ter que ir aprendendo com isso, tá? Bom, eu gostaria que vocês fizessem, eu só vou botar depois lá, que é só para eu explicar. Eu vou colocar como atividade valendo frequência, que vocês busquem na internet um curso complementar na modalidade EAD interessante para a sua área. Por exemplo, curso de farmácia. O que eu poderia fazer EAD? Não precisa ser cursos longos. Pode ser um curso de 20 horas, né? Sei lá, vamos imaginar um curso deixa eu ver, cálculo de diluição. Não, um curso de inglês instrumental, um curso de revisão sistemática, sabe? Algum curso que possa vir a ajudar a complementar a sua formação como farmacêutico, tá? Depois eu vou fazer um apanhado de tudo, um resumo de tudo e disponibilizar para todo mundo, porque outra vez a gente fez isso e descobriu inúmeros cursos que até mesmo a UFMS disponibiliza de graça. Curso de Excel avançado, curso de... eu não preciso de Excel avançado. Claro que vai precisar para tabular os seus dados, tabular receita, entrada e saída de medicamento, não sei, o que vocês quiserem. Então, aí vocês vão digitar no próprio AVA mesmo, pode ser. Vou abrir lá uma opção de discursiva para vocês, não precisa anexar nenhum formulário, é só escrever direto lá.
o nome do curso, se o curso é público, de uma universidade pública ou privada, se paga, se não paga, se paga quanto paga. Se não tiver essa informação, tá bom, tudo bem, mas a máxima de informação que vocês conseguirem. Qual é o público-alvo, qual é a instituição, quanto tempo dura o curso e qual é o link de acesso para esse curso, tá? Porque daí depois eu faço um resumão para todo mundo, tá? E pode ser qualquer coisa, tá? Só também para contar presença e também para vocês, para a gente fazer um apanhadão, porque às vezes serve para... Ah, professora, mas eu acho que um curso de psicologia é bom para minha área. Tá bem, não precisa ser nada só da saúde. Coisas que vai enriquecer você como profissional, tá? Bom, e os cursos de graduação no Brasil, eles são avaliados, tá? Eles são avaliados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e pelo Ministério da Educação. Essas duas instituições usam o IGC, que é o Índice Geral de Cursos, para avaliar a qualidade dos cursos. O curso de farmácia da UFMS é melhor que o curso da UFG de Goiás? Não sei, vamos olhar qual é a nota dele no ENAD. O ENAD, então, é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que avalia os estudantes que estão quase se formando, né? Acho que é do quinto ano, não lembro, quarto, quinto ano. E eles fazem uma prova, e não é só isso, né? Os coordenadores dos cursos também respondem sobre infraestrutura, questionário. Então, além da prova do aluno, tem a infraestrutura da universidade, tem a quantidade de livros na biblioteca, tem o número de professores, esses professores têm mestrado, têm doutorado, então tem várias informações que fazem parte dessa nota, tá? O exame ENAD, ele é só um deles, tá? Então, o ENAD é dos itens que faz essa nota do Índice Geral de Cursos. Então, esse curso que eu estou fazendo, por exemplo, eu estou fazendo farmácia na UFMS. Esse curso se ele for bem avaliado pelo MEC, pelo INEP, é um reconhecimento para mim, para o meu mercado de trabalho. Eu tenho um curso de graduação numa universidade que é nota 5, por exemplo. Né? A nota vai de 3 a 7. Eu sei que a nota máxima é 7, tá? Então, a UFMS, ela tem essa nota aqui, de 3, que é a média de todos os cursos dela, tá? A UFMS. A farmácia fez ENAD em 2016 e a nota que ela teve é nota 5. É uma nota muito boa, tá? Que o máximo é 7, tá? E é uma nota muito boa. Então, a farmácia da FACFAM, dos 3 cursos, é a maior nota, tá? E, então, vocês estão num curso muito bom, tá? Bom, para finalizar, qual é o que é a universidade, o que é a faculdade, o que é um centro universitário? Então, segundo o guia de carreiras, na prática, toda instituição de ensino superior é uma faculdade. Mas nem toda faculdade é uma universidade. Então, a universidade geralmente é maior, oferece ensino, pesquisa e extensão, é a tríade. Além dos cursos de graduações, as universidades fazem pesquisa e fazem extensão. Logo, uma universidade pode abrigar diversas faculdades, que é o caso da UFMS. A UFMS é uma universidade que abriga várias faculdades. Faculdade de Engenharia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, blá, blá, blá. O termo faculdade também pode ser substituído por instituto. Tá? Então, você pode, na hora que a gente foi separar o CCBS, que a gente foi escolher o nome para a FACFAM, a gente podia usar faculdade, tararara, ou instituto. O Embio optou por instituto, o Inisa optou por instituto. Tanto faz, tá? Na prática, tanto faz.
Então, faculdade ou instituto, ele normalmente é uma subdivisão de uma universidade, ou às vezes uma instituição pode ser só faculdade, tá? Faculdade, não sei, Anhanguera, acho que Anhanguera é faculdade, né? A faculdade pode ser uma subdivisão ou ainda funcionar como uma instituição à parte. Só que a faculdade não faz nem pesquisa, nem extensão. Ela só tem cursos de graduação de uma determinada área do conhecimento. Por exemplo, tem curso da área de saúde. A faculdade do não sei o quê. Tem cursos da... Normalmente, ela tem não tem um grande leque de abrangência de diferentes cursos, de diferentes áreas de conhecimento. Administração, bababá, com curso de ou só saúde, ou só áreas exatas, ou, né? Tá? Mas, basicamente, faculdade não faz ensino e extensão. Cada uma, quer seja universidade ou faculdade, tem uma atribuição diferente e cumpre exigências diferentes perante o MEC. Então, lá no ENAD, são exigidos critérios diferentes para avaliar a qualidade de uma faculdade ou de uma universidade, tá? Então, esse é o último slide. Faculdade, a gente já falou. Centro universitário, na verdade, ele abrange uma ou mais áreas do conhecimento. Então, diferente das faculdades, os centros universitários não precisam solicitar autorização do MEC para a criação dos seus cursos. São menores que as universidades e maiores que as faculdades. E as universidades, a gente já mostrou aqui para vocês que elas fazem pesquisa, ensino e extensão, tem que ter no mínimo 1/3 do seu corpo docente com título de mestre e doutores, 1/3 deles tem que ter dedicação exclusiva, que é o DE, que a gente chama, tem que oferecer pelo menos 4 programas de pós-graduação de mestrado e doutorado, um deles precisa ser doutorado, são maiores que as faculdades e os centros universitários e possuem total independência na criação dos seus cursos, tá? Gente, quando eu falo total independência, é que você pode propor criar um curso, mas é óbvio que a gente fala que não precisa solicitar autorização para criar, porque para você fazer o projeto, o plano, mas você vai submeter isso para avaliação do MEC, tá? Você não cria assim do nada, tá? Porque algumas não podem sugerir novos cursos, não pode criar novos cursos, elas só podem fazer o que está estabelecido no plano dela, né? Eu abri uma faculdade de administração, então eu não posso propor a abertura de um curso de farmácia numa faculdade que, a princípio, era só para administração. Enquanto que as universidades podem propor, assim, abrir qualquer curso que elas quiserem. Mas, claro que isso tudo vai passar por avaliação do MEC, tá? Só para deixar claro aqui, porque o jeito que está escrito pareceu... Então, é isso, gente. A aula de hoje era isso. Qualquer dúvida, mande lá no chat ou no e-mail e eu procuro responder o mais rápido possível. Um abraço, até semana que vem.